Hallo Leute und herzlich willkommen bei Hashtag 20 Minuten Deutsch. Vamos lá. Hoje eu vou falar com a Sandra Abrano, da editora da Bandeirola. E ela tem um assunto muito interessante que eles traduziram um livro escrito em alemão para o português. É isso, Sandra. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz de estar conversando com vocês. É isso mesmo, quer dizer, é um livro escrito por Franz Kafka, que originalmente escrevia em alemão, apesar de, na época do Império Austro-Húngaro, né, e morar em Praga e ter a sua linguagem própria da cidade, do país. A escrita dele, originalmente, era em alemão. Então, surgiu a ideia de fazer essa edição bilíngue, porque são textos curtos, são narrativas breves e caberia como uma luva também entrar a especificidade da língua alemã nessa edição, né? Está com um livro na mão, me parece. Tô. É um livro capa dura. A gente pensou. Eu vou contar um pouco da história da edição desse livro, de por que o Kafka apareceu. A gente tem uma coleção na Bandeirola que se chama Clássicos Vintage. Clássicos Vintage são livros que, do final do século XIX ao início do século XX, e que foram edições fundamentais, interessantes, e que é uma pena ela não ter protagonismo hoje no século XXI. Elas estão, vamos dizer, num ostracismo. Então, essa coleção de livros da Bandeirola é trazer essas edições, algumas vezes, né, nubladas por aí, no meio de outras todas, nos sebos, então a gente traz para o protagonismo. E o Kafka, primeiro que ele é considerado um dos principais escritores, mais influentes escritores do século XX, e esse Contemplação, ele tem uma especificidade maior, que é o livro de estreia do Kafka. Então, quando ele tinha 29 anos, em 1912, ele, que sempre foi um crítico feroz da sua própria produção, ele é o pior crítico que se poderia ter, e em cima da produção dele, que ele é tão exigente, ele decidiu publicar essas narrativas breves, né? E publicou numa editora que chama Humboldt Verlag, que foi, na época... Ela é muito famosa, né? E tem uma produção imensa e importantíssima. E, na época, foi o editor icônico, até hoje ele serve como modelo para vários editores no mundo todo, que é o Kurt Wolff, né? Ele é um editor muito famoso e que marcou época, inclusive para nós editores. Essa é uma coisa que a gente estuda e acompanha o trabalho dele, né? Então, esse livro, Contemplação, o nome em alemão é Betrachtung. Betrachtung, ok. Então, esse livro é a primeira tradução desse livro para português, ou como pouco você escolheu esse livro? Ele nunca teve esse livro de estreia do Kafka, ele nunca teve o protagonismo que merecia aqui no Brasil. Ele sempre entrava junto com outros textos, lá no meio, assim, sem a relevância de ser o livro de estreia dele, e com a especificidade de texto que ele tem, que são narrativas curtas, diferentes, por exemplo, de um Metamorfose, né, publicado posteriormente pelo Kafka, né? E traz cenas cotidianas. Deixa eu só falar uma coisa. Essa editora que publicou esses primeiros textos do Kafka era uma editora de vanguarda absoluta na época, né? E esse tipo de texto que o Kafka escreveu é como se fossem cenas, como se fossem fotos, como se fossem imagens, como se fossem trechinhos de filme, que na época, em 1912, era uma coisa de uma tecnologia muito moderna, que estava surgindo, né? A fotografia, o cinema, eram coisas muito de ponta. O Kafka, de tão inovador que já era na época, ele escreveu como se o texto fosse pequenos flashes, né? Ou pequenas cenas de cinema, ou pequenas fotografias, né? E o texto dele reproduz muito isso. São curtos, são objetivos e são marcantes.
Então, ele era de vanguarda, ele sempre foi um cara de vanguarda, entendeu? E o texto é simples de ser lido. São cenas dentro de condução de ônibus, né? Eu não sei como é que se chamava na época, né? O coletivo, né? Em Praga. São cenas em parques, é uma pessoa olhando pela janela, né? São textos, por exemplo, um homem sozinho, se vendo só, sem família e pensando no futuro dele, né? É um sujeito abordado por um escroque, né? Um oportunista que quer ganhar alguma vantagem. São textos de uma página e meia. Você tem um trechinho prontinho para ler para a gente? Sim. Vou ler um que chama O Passageiro. Nessa edição da Bandeirola, entra o texto em português e entra o texto em alemão em seguida, tá? O Passageiro. Encontro-me na plataforma do bonde, completamente incerto de minha posição neste mundo, nesta cidade, na minha família. Nem casualmente saberia indicar que direitos me assistem e me justificam em qualquer sentido. Não posso nem alegar por que estou nesta plataforma, que me seguro nesta correia. Deixo-me levar por este bonde. As pessoas se esquivam dele, ou seguem seu caminho, ou contemplam as vitrines. Ninguém exige isso de mim, mas isso não importa. O bonde se aproxima de uma parada. Uma garota se posiciona perto dos degraus da porta, disposta a descer. Parece tão definida como se eu a tivesse tocado. Está vestida de preto, as pregas de sua saia estão quase imóveis, a blusa é justa e tem uma gola de renda branca. Sua mão esquerda se apoia espalmada na parede do vagão. A sombrinha de sua mão direita descansa no segundo degrau mais alto. Seu rosto é moreno, o nariz ligeiramente contraído para as laterais. Tem ponta arredondada e larga. Tem cabelos abundantes, castanhos e cabelinhos dispersos na têmpora direita. Sua orelha pequena é curta, mas como estou perto, posso ver toda a parte de trás do lóbulo da orelha direita e a sombra que ela produz em seu rosto. Naquele momento me perguntei, como é possível que ela não esteja entregada consigo mesma, que mantenha a boca fechada e não diga nada? E eu gostaria de mostrar a edição. Tem desenhos que ele mesmo fazia, né? Ele tem vários desenhos originais do Kafka. Né? Ele gostava muito de ilustrar, era uma segunda faceta dele. E esses desenhos, eles nunca criaram protagonismo no trabalho do Kafka. E é uma pena, porque eles são muito criativos, eles mostram ângulos completamente inusitados, né? Tem esse aqui, que eu acho bem interessante, eu não sei se dá para ver, ilustra o pós-fácil do tradutor do alemão para o português, que é o Marcos Tullius, em uma excelente tradução, o Marcos Tullius Franco Moraes, e ele escreveu a respeito do trabalho que ele fez e da especificidade do texto do Franz Kafka para esse livro. Então, nas páginas finais, no pós-fácil, a gente tem várias páginas desse tradutor, que ele é muito talentoso e muito perspicaz na língua alemã, comentando da especificidade do texto do Kafka e de traduzir o Kafka para o português. É bem interessante. Você acha melhor ler essas anotações do tradutor antes de começar o livro? Eu acho que depende do leitor, entendeu? A parte inicial foi escrita por Braulio Tavares, ele é um escritor também, ele é um tradutor também, só que da língua inglesa, e um apaixonado por Kafka. Então, ele faz, nessa edição, a introdução, a contextualização do Kafka e do trabalho do Kafka, foi escrita pelo Braulio Tavares, que mantém um blog em que ele fala muito de literatura e que só do Franz Kafka ele tem 31 textos, exclusivamente a respeito do Franz Kafka e da literatura dele.
Então, é sempre interessante para a introdução dar uma lida nessa primeira parte. E o Marcos Túlios, que é o tradutor, ele escreveu sobre cada texto, sobre as palavras, sobre o pensamento do Kafka também. É tudo interessante, pode ler antes, pode ler depois, são textos fáceis, são textos de pessoas brilhantes. Tanto o tradutor, que é o Marcos Túlios, quanto o Braulio são pessoas brilhantes nas suas funções. Agora, nesse processo de criar esse livro, né, essa tradução, quais foram as coisas muito legais que aconteceram, ou talvez, né, quais foram as coisas que dificultaram? Primeira ideia inicial de publicar Franz Kafka, né, é trazer esse livro de estreia, porque esse livro aqui é o livro de estreia do Franz Kafka. Ele tinha 29 anos, né? Ele já tinha pilhas e pilhas de textos escritos e trabalhava aborrecidamente, né, numa função, numa seguradora, né? E não queria nada daquilo, ele queria mais escrever e viver com seus amigos, e, enfim, a grande paixão dele era a literatura, né? O Kafka, ele publicava muito pouco na vida, ele publicou muito pouco, e esse foi o primeiro. Então, se ele escolheu publicar, é porque é legal, entendeu? É porque ele estava contente com aquele resultado. Ele é um dos caras mais críticos e chatos com a sua própria produção. Tá. Quanto tempo que levou vocês a traduzirem esse trabalho? Só para tomar ideia, quanto tempo leva? Olha, entre idas e vindas, porque acontece o seguinte, é feita a tradução, são 18 textos, não é muito texto assim, foi uma coisa de 3 meses, para fazer com muito cuidado. Aí começamos a edição, tem novas mudancinhas, sempre tem uma coisinha ou outra, uma releitura, um sabor, um repensar. O Marcos é muito cuidadoso, é muito cuidadoso. Então, a gente demorou nessa fase, entre o início da tradução e o final, assim, que deu por completo, vamos editar, vamos colocar, né, no trabalho editorial, pelo menos 6 meses. Né? Mas a gente é uma editora muito pequena. Né? Eu sou editora muito antiga, vim de editoras grandes, e essa agora é uma editora que, enfim, estamos ao sabor também de ter um texto bem resolvido, bem editado. As fotos que vocês colocaram nesse livro agora são do livro do Kafka ou vocês conseguiram em outro lugar? Olha, acontece o seguinte, é pouco conhecido a faceta do Kafka, ilustrador, desenhista, tá? É uma coisa muito recente, esses desenhos. Inclusive, agora, com a última leva de textos inéditos, né, selecionados, que estavam com Max Brod, que é o grande amigo do Kafka, esses desenhos, a última parte veio à tona. Essa parte que está nesse livro já está à disposição há algum tempo, porém as editoras nunca deram a menor importância para eles. São desenhos muito particulares e com uma visão e com um ângulo muito diferente do Kafka, né? E é uma outra linguagem. E a gente vem do texto, aquele texto determinado, que ele fala, por exemplo, de uma mulher, da mulher no ônibus, né? Não era ônibus, né? Na condução coletiva, né? Ou a observação da janela. Ele tem desenhos para cada uma daquelas coisas, daqueles textos que ele fazia. Ele faz instantâneos, como se fosse fotografia, entendeu? Ele desenha instantâneos do texto que ele estava escrevendo. É muito único Legal, mesmo. legal. E a gente aproveitou para ilustrar. Cada texto entra com uma imagem especial, né? Queria mostrar uma para vocês. Essa é a que abre o texto. Eu não sei se dá para enxergar direitinho. É uma cena que ele desenhou. Então, é um desenho muito livre, né? Uma carruagem. O traço dele é um traço muito livre, né? Um rabisco em alemão. São rabiscos. São rabiscos. Não é alemão, não. Falando alemão. Estou pensando aqui, alemão é skizze, não é rabisco.
conta um pouco sobre o livro, já está disponível para comprar e onde pode comprar? Olha, o livro já está disponível, ele está já em algumas livrarias, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente. Nos outros estados, a Bandeirola tem uma página, www.bandeirola.com.br, onde temos todos os nossos livros disponíveis, os outros itens da coleção. É um livro capa dura, né? E que foi tratado com todo o mimo e carinho. O interessante dele é que a Bandeirola monta um financiamento coletivo para edições especiais. Então, tem um grupo de pessoas que apoia já comprando antecipadamente o livro, entendeu? E garantindo a edição, financiando essa edição para que ela saia mais amplamente e seja distribuída para as livrarias. A gente tem um material que é absolutamente exclusivo para essas pessoas que nos apoiam. Elas recebem um livro, elas recebem esse tipo de cartão postal, né, que é absolutamente exclusivo. Isso aqui é desenho do Kafka, entendeu? Dá só uma olhada, né? E aqui são as pessoas, por exemplo, que contribuíram para a edição desse volume. O nome dessas pessoas é um cartão especial de agradecimento a elas. Então, o financiamento coletivo também funciona dessa forma, é uma forma da gente, né, uma editora pequena, a Bandeirola é uma editora pequena, com vários títulos já publicados, e esse grupo inicial que financia a edição é muito legal, porque a edição já sai em capa dura, sai com bons tradutores, ótimos tradutores, sai com prefaciadores de primeira qualidade, e numa impressão também legal. Então, dá condição para uma editora minúscula como a Bandeirola, porém valente, lançarem livros exclusivos e de muito boa qualidade. Eu acho que essas são as ideias, né, que o mundo precisa, né? E como ter alternativas para receber o financiamento, né? Para conseguir fazer um trabalho que vale muito a pena e uma pessoa, talvez sozinho, não tem esse valor disponível. Muito bem, Sandra. Muito, muito bem, Sandra. Adorei saber tudo isso sobre o Franz Kafka e sobre o início da carreira dele e que vocês pegaram, né, esse início da vida de escritor dele para divulgar. Vai ser lindo para as pessoas lerem e eu vou indicar muito para os nossos alunos, já tendo essa oportunidade de comparar, né, o original e a versão traduzida junto. Eu acho que ele é bem interessante, porque são 18 textos curtos, são narrativas curtas, em português e em alemão, e que traz a curiosidade do cotidiano da cidade, né, dos acontecimentos. Vielen Dank, Sandra. Obrigada, muito obrigada. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.